espirituais, mais uma vez aqui reunidos em vosso nome, com o intuito, Senhor, de aprendermos para evoluirmos. E que neste momento, amado, possa, os nossos anjos guardiães, os nossos irmãos espirituais, que nos dá assistência diariamente, nos envolver e abrir a nossa consciência, dando elasticidade ao nosso conhecimento e que possamos, unidos, ouvir, refletir e levar para cada dia de nossa vida o aprendizado dessa noite pelo nosso irmão escolhido, para nos orientar e juntos aprendermos. Ô, gente, não importa eu estar meio assim com a voz nervosa, que eu estou com um gêmeo aqui em cima do meu peito para não chorar, de 2 meses de Nathalie, chega, estou sem fôlego, porque preocupada para ele não abrir a boca, que a mãe chama ele de boca do ovo, porque grita, viu, minha filha? Oh, meu Deus. Então que Jesus nos abençoe, viu? Seja bem-vindo, amigo. Foi ótimo. Obrigado, meu irmão. Com você, Modesto. Mário, eu vou tocar uma música antes que vai falar sobre pensamento e eu gostaria de tocar essa música. Pode ser? Tudo bem, eu não sabia que você tinha esse dom. Ótimo. Ele toca, Mário. Eu vejo lá, ele toca. Vamos lá? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu tô lá de fora, porque sei que a falsidade não embora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, é por isso que eu tô lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Isso aí. Bom, tem alguém com o microfone aberto. Eu vou fechar aqui, Ferreira. Aí, agora. Fechar. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá ouvindo? Pronto. Então vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, o capítulo 8 e o capítulo 12. E o capítulo 8 tem a matéria. Então, veja bem, gente. Eu tenho quanto tempo, Mário? Fica a seu critério. Então você gosta sempre de expor, né? E depois um tempo final para as pessoas interagirem. Porque eu sempre pergunto isso. Tem facilitador que gosta que as pessoas interajam ao mesmo tempo. Mas se você gosta, você pode deixar... Eu acho que eu também gosto que as pessoas interajam. Bom, então, não tenho esse problema comigo, não. Então fica aí, fica sem tempo. Você expõe seu pensamento, interpreta o que você for ler, enfim, e aguarda se as pessoas vão perguntar sobre o tema, né? Eu acrescentar sobre o tema, né? À vontade, com você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar até 7h50 e 10 minutos, 15 minutos para as pessoas perguntarem. Tá bom assim? Deixe 15 minutos, porque aqui já sabe, 9 horas o Google Meet fecha. Não é eu que fecho.
Ele só Pronto. libera 1 hora, porque o nosso é gratuito. O Pronto, pago então, passa. tá. Com você. Então até 8h40, até 7h45, não é isso? Isso. Ou 8h45. Tá bom, então. Então vamos lá, gente. Olha, essa questão dos efeitos físicos, na verdade, não é? A escrita direta, o capítulo 8 não é somente sobre escrita direta, ele fala sobre o laboratório geral, de uma forma generalizada, o laboratório do mundo invisível. E o capítulo 12, aí sim, ele fala da pneumatografia, ou escrita direta, tá certo? Então, no capítulo 8, a gente vai ver o laboratório do mundo invisível. O que consiste isso, gente? O que consiste esse laboratório do mundo invisível? Bom, eu vou começar dando algumas explicações para que a gente possa entender, né, começando do básico, tá? Então, veja bem, o mundo material e o mundo espiritual. Como a gente entrar em contato? Deus é tão maravilhoso, gente, que Ele deu a todos nós, ao encarnado e desencarnado, não é? As condições para um entrar em contato com o mundo material e o outro entrar em contato com o mundo espiritual, usando artifícios, não é, legais, conforme as suas leis. Por exemplo, para eu entrar em contato, nós entrarmos em contato com o mundo espiritual, nós precisamos pensar, emitir um pensamento. Quando eu penso em alguma coisa que está no mundo espiritual, aí eu estou adentrando o mundo espiritual. Quando eu penso alguma coisa que está no mundo material, eu fico no mundo material. Quando o espírito desencarnado pensa no mundo material, ele está adentrando o mundo material. E assim é essa troca, esse intermédio entre o mundo espiritual e o mundo material. Tá certo? É matéria, né, que nós vivemos, infelizmente, praticamente a matéria o tempo todo aqui enquanto encarnado, e o espírito que vive o mundo dos espíritos, não é? No mundo dos espíritos, mas adentrando também quando eles querem ou quando são muito materializados, vivem também o mundo material como se fosse o mundo espiritual. Bom, gente, o que é o fluido cósmico? O que é o fluido cósmico? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês sabem, eu vou falar alguma coisa bastante técnica, mas vocês me perguntem, não tem problema nenhum, tá certo? O átomo, né? O átomo é formado, meus irmãos e minhas irmãs, de um núcleo, onde eu tenho dentro desse núcleo, exceto o núcleo do hidrogênio, eu tenho dentro do núcleo o próton e o nêutron. E ao redor do núcleo, ou seja, nas camadas, né, eletrônicas, eu tenho os elétrons. Então, o átomo é formado por próton, nêutron e elétron. Antigamente, lá para o século 17, 16, os cientistas achavam que o átomo ele não era divisível. Depois, com o tempo, com Heisenberg e outros aí, se descobriu que o átomo ele é divisível. E é divisível nessas condições. Próton, nêutron e elétrons. Só que é o seguinte, gente, isso aí já é a matéria formada. A matéria que não é palpável ainda, mas é a matéria formada. A matéria transformada, né? Se eu pegar um átomo, eu não estou pegando no fluido cósmico puro. Eu estou pegando já na matéria formada pelo fluido cósmico. Tá certo? Então,
quando eu pego um átomo que boto ele debaixo de um microscópio, eu não consigo ver o átomo de jeito nenhum. Observe que o átomo já não é como eu estou dizendo a vocês, apenas o fluido cósmico. Então, se eu for subdividir mais ainda a matéria, o átomo é a matéria menor que temos, não é, dentro das matérias que formamos, não é, o nosso universo material. Então, o que forma a matéria, por exemplo, o que forma o nosso corpo físico, a menor parte que forma o nosso corpo físico é o átomo. Tá certo? Então, depois do átomo, vêm as moléculas, que são as junções dos átomos. Mas para eu ter um átomo, eu tenho que ter o fluido cósmico. Gente, deixa eu dizer somente uma condição que a gente vê falando, fluido cósmico universal. Não é fluido cósmico universal, porque isso é redundância. Deixa eu somente dar esse adendo a vocês. É fluido cósmico ou fluido universal. Porque cósmico e universal é a mesma coisa, tá certo? Bom, então voltando ao que estávamos falando, o que é o fluido cósmico, então? O fluido cósmico é se você pegar um átomo, por exemplo, e desmanchar esse átomo, aí você tem o fluido cósmico. Por exemplo, no átomo, se desmanchando ele, você tem várias formazinhas menores do que o próton, do que o nêutron, do que o elétron, como o posítron, né? A gente não consegue enxergar o átomo, imagine o posítron, que é uma partícula bem menor do que o elétron. Então, o átomo vai se subdividindo, até chegar no fluido cósmico. Então, o fluido cósmico é isso, é a matéria fluidificada, que varia de nós aqui na Terra até Deus. Ou seja, na parte pertinho de Deus, esse fluido cósmico, ele é extremamente sutil. Onde ficam os cristos, ele é extremamente sutil. De lá, de Deus, pertinho de Deus, até nós, aqui na Terra, ele vai adensando. E para vocês terem uma ideia, aqui na Terra nós temos um elemento químico chamado tungstênio, é um dos elementos mais densos que nós temos na tabela periódica dos elementos químicos. É ele que reveste os aviões, as naves que vão passar na ionosfera para não explodir. Então, nós aqui na nossa terrinha somos a parte mais densa do fluido cósmico. À medida que a gente se afasta, que vai chegando perto de Deus, a gente vai tendo a sua fluidificação, o fluido cósmico bem mais, né, sutil, tá? O que é matéria, então, de um modo geral, né? Os sabores, os odores, as cores, os sons, né? As qualidades venenosas ou salutares da matéria não passam de modificações do fluido cósmico. Então, matéria é tudo isso, inclusive o pensamento é matéria. Né? Quando a gente emite um pensamento, a gente está emitindo matéria. E quando a gente emite o pensamento, que é energia, a gente vai falar isso, né? Exatamente sobre isso, está fazendo uma modificação nesse fluido cósmico, nesse fluido universal. Tá certo? Pensamento é energia e, dependendo do grau de evolução do espírito, esse pensamento, né, quando a gente emite, quando esses, né, dependendo do grau de evolução emite, vai variar na sua natureza vibracional. Um espírito bem elevado,
emite um pensamento, uma energia extremamente, uma energia vibracional bastante alta. Um espírito menos evoluído emite um pensamento com uma energia vibracional, não é? Com um pensamento bastante baixa, né? A energia vibracional. Então, para que é que eu emito o pensamento? Para modificar quando eu quero, é o ambiente material que me serve. Tá? Por isso que se diz, que a gente aprende isso, que quando a gente pensa em alguma coisa, a gente plasma, né? A mesma coisa acontece com os espíritos. A gente não pode, jamais, em hipótese alguma, imaginar uma vida sem pensamento. Não tem como. Mesmo quando a gente desencarna, na hora de desencarnar, a gente está pensando em alguma coisa. Está pensando. A gente não para de pensar. É o tempo todo pensando, emitindo pensamentos, bons ou ruins. Né? Na Terra, antes do artífice fabricar um objeto, ele concebe um pensamento, ele pensa antes, né? Imagina o que é que ele vai construir, antes de ele construir alguma coisa. Né? Depois ele reúne os materiais, e aí sim, com as mãos, ele constrói. Pedreiro, por exemplo, para construir uma casa, né? Ele pensa antes. Hoje em dia, tem o arquiteto, mas antigamente eram os pedreiros que imaginavam como fazer as casas. Então eles pensavam como fazer, e aí metiam a mão, dizia mão em obra, né? Mão na obra. Né? E pensavam e depois executavam, elevando, né? A casa como ele imaginou. Certo? Observe o seguinte, gente. Para que a gente possa pensar em alguma coisa ou fazer alguma coisa, sempre é necessário, sempre, a gente pensar antes. Não tem nada que a gente faça, até para subir um degrau, a gente pensa, vou levantar a perna, mesmo que inconscientemente. Então, tudo é feito, não é, com o pensamento antecedendo a ação. Tá? O processo se dá de outra maneira. Por exemplo, no mundo espiritual, o espírito pensa na forma, na cor e nas características do objeto que deseja construir. E, impulsionando o pensamento, né, com a sua vontade, ainda tem esse detalhe, a vontade, terá o objeto prontamente, né, feito, né, fabricado conforme o desejo dele. Aí entra uma segunda, né, um segundo pincel, que é a vontade. Então, gente, não se pode, né, pensar em fazer nada sem a vontade, né, e sem o pensamento em querer fazer aquela coisa. Sempre tem que ter o pensamento e a vontade. Eu sempre digo, né, não é brincando, é sério, eu sempre digo que a vontade, ela é quem manda em tudo, comanda tudo no universo. Né? Vocês terem uma ideia, nem para odiar a gente pode executar o ódio sem a vontade. Sem vontade a gente não faz nada, nem odeia, nem ama. Então a vontade comanda o espetáculo. Eu tenho o pensamento, não é? Dependendo da minha vontade, ele é emitido para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. Tá certo? Então o pensamento, né, é a força criadora,
é a força criadora. A vontade é a força propulsora. Tá certo? Então, por meio dessas duas forças, os espíritos constroem tudo que desejam. O universo é o seu laboratório. É o laboratório invisível dos espíritos, o universo. Tá certo? O que é o fluido cósmico? Deixa eu voltar novamente para esse fluido cósmico. O fluido cósmico, ele toma todo o universo, né, e nos envolve de tal forma que nós não percebemos esse envolvimento no fluido cósmico. Então, quando a gente pensa, a gente emite um pensamento, esse fluido cósmico é como se fosse um meio, por exemplo, para que a gente emita a energia elétrica, é necessário ter um condutor. O condutor, no caso da energia elétrica das nossas casas, é o fio de cobre. Então, os elétrons, eles vão passando pelo fio de cobre, até chegar, por exemplo, na lâmpada, e a lâmpada acende. Assim é o nosso pensamento no universo fluídico. A gente emite o pensamento, esse pensamento viaja através do fluido cósmico, como se fosse o elétron viajando no fio de cobre, até chegar no seu destino. A gente não pode separar o pensamento da vontade para construir, né, qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como o homem manipula os gases, né? Mas com auxílio do pensamento e da vontade. Então a gente, por exemplo, para fazer no laboratório de química, por exemplo, se eu quiser fazer NaCl, ou seja, sal de cozinha, eu pego uma pipeta, uma bureta, e misturo ácido clorídrico com NaOH, ou seja, soda cáustica. Vou misturando devagarzinho, porque se eu me botar de vez explode, e aí no final eu tenho água e NaCl, sal de cozinha. Tá certo? Então eu tenho que ter a minha mão para manipular. Os espíritos não precisam da mão para manipular, eles têm o pensamento e a vontade, que são, na verdade, as nossas mãos. É como se fossem as nossas mãos no laboratório aqui na Terra. Então, no laboratório invisível, eles usam o pensamento e a vontade. E nós usamos as nossas mãos. O pensamento e a vontade são para os espíritos, portanto, o que é nossas mãos para fabricar ou fazer qualquer coisa no mundo espiritual. Tá certo? Os objetos, aqui no capítulo 8, tem dizendo o seguinte: temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral do mundo dos espíritos. Mas onde irão eles buscar esses vestuários
semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os complementavam. É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos ainda sob as vistas. Donde então provém os que usam no mundo dos espíritos? Essa questão deu sempre muito o que pensar para muitas pessoas, porém, era simples motivo de curiosidade. A ocorrência, todavia, confirmava uma questão de princípio de grande importância, porquanto sua solução nos fez parecer uma lei geral, que também encontra aplicação no mundo corpóreo. Múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-la. Ou seja, como é que se explica as coisas que nós temos aqui no nosso mundo, lá no mundo dos espíritos? Por exemplo, se vocês já todos devem ter lido o Nosso Lar, né? Vocês devem ter lido, e devem ter visto que no Nosso Lar eles tinham, né, casas, né, tinham roupas, tomavam, almoçavam, comiam, tá certo? Como a gente fazia aqui, como a gente faz aqui, como eles faziam quando eram encarnados. Como é que isso acontece, gente? O que é necessário para que essas coisas aconteçam no mundo espiritual como acontecem aqui? O que é necessário? Alguém pode me dizer? Alguém sabe? Você já falou o pensamento, a vontade. Então, você até citou aqui, quando ele, na questão 129 do Livro dos Médiuns, essa faculdade é inerente à natureza do espírito. Você citou muito bem que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Então, acho fantástico isso aqui, Modesto. Porque muita gente estuda o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, e às vezes ocorre isso conosco, ocorria pelo menos, achando que você está estudando fora. A gente está estudando nós, porque nós somos espíritos. E essa faculdade de formar, que ele cita no final da questão 129, a formação, não criação, porque só quem cria é Deus. Mas há co-criadores ou formadores. Então ele diz o quê? É inerente à natureza do espírito. Nós estamos pensando aqui agora. Estamos formando sobre essa matéria fluídica. Então, essa criação de nosso lar, né, que foi criada pelos espíritos superiores, pelo pensamento e vontade, usando a matéria. Então, eu conversava também com os amigos no estudo, a gente já faz vários estudos, né, sobre isso. Muita gente tem dificuldade de compreender que matéria não é só o que impressiona os sentidos. Mesmo o espírito ele fica limitado no século XXI, sem entender o que você falou, que existe matéria em outros estados que são manipuladas pelo pensamento e vontade, de uma maneira edificante como o nosso lar, e de uma maneira instintiva conforme a necessidade do espírito. Então aquilo se forma pelo pensamento e vontade. Então o nosso lar foi criado assim. Aliás, a história do nosso lar está bem descrita no livro, né? Não era assim, né? No começo, né? Porque era a matéria mental dos índios. Então, ao redor das construções barrocas, que eram dos primeiros portugueses, a maioria também, muitos judeus, tinha as construções das tabas. À medida que vai passando os anos, construiu-se o nosso lar. É isso aí.
Tem uma passagem do Livro dos Médiuns, não vi no Livro dos Médiuns, mas eu não sei onde foi que eu vi, não me lembro mais. Tô com a cabeça meio complicada mais. Mas é sobre uma passagem, no Livro dos Médiuns mesmo, é no Livro dos Médiuns. Agora não sei qual é o capítulo. Onde uma senhora, não, é o capítulo 12, é no capítulo 12. Uma senhora vê doente, né? Vê junto da sua cama um senhor com o cachimbo, fumando o cachimbo com a rapé, né? E ela vê como se ele estivesse ali presente, sentindo o cheiro do rapé, sentindo o cheiro do cachimbo, né? Só faltou pegar no cachimbo para poder ver se realmente era verdadeiro. Ou seja, o material, quando ele realmente é emitido o pensamento e a vontade do espírito, ele é feito o material, ele tem um aspecto realmente de como se fosse um material comum, como você vê na Terra. Lógico que não tem a constância de um material, né, que fica para sempre. Mas ele parece igualzinho, sem nenhum... sem botar nem tirar o material do mundo dos encarnados. Então, os espíritos fabricam, entre aspas, qualquer coisa que eles querem, através da vontade, do pensamento, e utilizando o fluido cósmico, é bom lembrar, que ter a presença de um médium que forneça o ectoplasma. Tá certo? Então, todo efeito físico é necessário ter o ectoplasma. Tá? Então, essa senhora acordou e conversou com ele como se ele tivesse realmente ele presente. Ele aí disse, não, como se estivesse realmente conversando com ela. Não, e estava, de fato, né? Não, vá dormir, não precisa se exaltar, vá dormir, pode dormir. Ela foi dormir. Então esse senhor apareceu para ela umas 3 vezes, né? Mostrando seu cachimbo e fumando, e ela sentindo o cheiro desse cachimbo como se realmente fosse verdadeiro, né? Esse caso foi de uma pessoa viva, ela estava viva e ele também vivo, os dois vivos, tá certo? Ou seja, ele se desprendeu e foi até ela enquanto espírito vivo, encarnado, tá certo? Os dois estavam encarnados. Ou seja, todo o material que é fabricado pelo pensamento dos espíritos parece realmente realmente uma coisa, né, propriamente verdadeira que eu falo, né, no mundo dos encarnados, tá certo? Da matéria, tá? Então, para a gente ter uma ideia melhor, no plano espiritual, como eu falei no livro Nosso Lar, tem inúmeras moradas, né? Revestidas de detalhes mesmo como se fossem moradas aqui na Terra, no mundo dos encarnados. Indicam as condições evolutivas dos habitantes. Cada um tinha, né, a sua casa de acordo com a sua evolução no mundo dos espíritos. E era de uma beleza arquitetônica maravilhosa. Não sei se vocês leram no livro do Nosso Lar, como eles falavam dessas moradas, né? Já estudamos, fizemos o estudo disso, todo o livro Nosso Lar no Centro Espírita Raio de Luz, questão por questão.
E a maioria aqui são a maioria do Rádio Luz. Fizemos esses estudos, estudamos a obra, já estamos no livro Domínios da Mediunidade. Pode continuar. Maravilha. E vocês viram como é que é o detalhe, né? Parece que é no mundo, até as comidas, não é, Mário? O que eles comiam, né, para se alimentar, alimenta, não é igual parece o sabor, né, parece que alimenta, dá a sensação de alimentação, mas não é igual à alimentação daqui da Terra, não tem como ser igual. Mas eles faziam parecer, né, e não tinha muita diferença entre uma coisa e outra, tá certo? Então, gente, para vocês terem uma ideia, os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todo o mundo do espaço, na atmosfera, no espaço, no modo geral, de um poder que a gente está longe de imaginar, né, com a concentração, né, da vontade sobre essas coisas que a gente pensa que são materiais, mas são, de fato, fluido cósmico junto com a vontade e o pensamento. Tá certo? Então, a pneumatografia, gente, é a escrita produzida com o pensamento, é produzida em qualquer lugar. Não é somente, eu até acho, eu tenho esse na minha cabeça, eu penso isso, eu acho que os 10 mandamentos foram escritos através da escrita direta, da pneumatografia. Porque Moisés, quando ele desceu com as pedras, já com as leis, quem foi que escreveu? Não sei. Eu acho que foi através da pneumatografia. Então, o que é a pneumatografia? É exatamente essa escrita direta, a emissão do pensamento, da vontade e a confecção através do fluido cósmico da matéria, né? Que você, por exemplo, se você pegar o lápis e dissolver, né, o lápis todinho por dentro, né, você vai ter aquele pozinho. Então, esse pozinho, eles fabricam e escrevem em um pedaço de papel, por exemplo, sem precisar de um intermediário, de um médium, sem precisar de um médium, que eu digo, para escrever. Né? Para uma psicografia, você pega, antigamente eles pegavam na prancheta, botavam um lápis e escreviam. Depois começaram a escrever diretamente com o médium. E essa escrita direta não tem médium para escrever. Ela é feita através somente do pensamento, da vontade e do fluido cósmico. Tá certo? E isso não é interessante, porque é um trabalho somente dos espíritos encarnados, e quando eles emitem um pensamento, os espíritos encarnados não sabem, muitas vezes, quem é que está fazendo. E pode até ocorrer, como antigamente se pensava que era, pode ocorrer fraude nisso aí. Não tenha dúvida de que pode ocorrer fraude. Né? Mas, no médium escrevente, a mão é um instrumento. Né? No espírito encarnado, é um intermediário. E nesse livro dos médiuns, capítulo 12, aqui, capítulo 12, ele diz assim, a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito. Será intermediário, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito,
mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, não há de negar, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje, né, fato averiguado e incontestável, ou seja, não tem como duvidar de que é um fato espiritual inegável, não é fraude e já foi comprovado de que é verdadeiro, tá certo? Alguma coisa a acrescentar, Mário? Temos 15 minutos, né, ou menos, né, porque sempre a gente começa 3 minutos antes. Então, só para contextualizar, nós estudamos, né, todo o livro, estudamos de maneira sistemática, e eu pedi ao amigo Modesto para resumir essas questões, onde Kardec faz o resumo. Então eu pedi a Modesto para resumir o resumo de Kardec. Depois que ele faz a entrevista com São Luís, para saber como se produz esses objetos na Terra. Então o capítulo 7, né, não é o capítulo 12, onde o amigo Modesto lembrou da bicorporidade da mulher com o rapé, foi o capítulo que gerou esse capítulo 8. Foi essa experiência que Kardec soube da mulher, do espírito que a visitava. Estudamos, Modesto, no capítulo 7, letra a letra, e descambou no capítulo 8. Então, qual foi o resumo que Kardec faz, que Modesto fez muito bem? Mais uma vez, contextualizando o que é fluido, o estado de matéria, ainda desconhecido dos aparelhos humanos, esse estado de matéria, e focou nessa experiência que ele, como ele citou aqui, o capítulo 12, Kardec vai se aprofundar, e a gente vai estudar o capítulo 12, sobre essa escrita direta que ele coloca aqui. Eu já fiz, né, junto com outras pessoas, a experimentação em 2 centros, né? Nós fizemos, não deu em nada, né, porque colocávamos o papel, enfim, o grupo de médio, depois de anos de estudo, passamos para a experimentação, colocava a folha de papel sem lápis, próximo nenhum, como Kardec vai orientar no capítulo 12, sem lápis, para que os espíritos imprimissem os seus escritos na pneumatografia ou escrita direta. Não deu porque provavelmente, não, por certeza, os espíritos não queriam, né? Sem a vontade, aí eu vou dizer novamente o que ele falou aqui, sem a vontade dos espíritos, Tereza, não vai sair nada, porque ectoplasma é inerente a planta, animal e homem. Está estudando isso no livro Domínios da Mediunidade. Todo mundo tem, agora possa ser que não tenhamos fluido ectoplásmico abundante para que o espírito extraindo de nós pudesse, pelo menos no grupo que eu participei, imprimir escritos. Creio que era mais desinteresse. Não havia interesse, mas porque nós já tínhamos a certeza da imortalidade da alma. Não era um grupo mais, já passamos muito dessa fase, então, ou pelo menos o nosso grupo, os espíritos que coordenam o nosso grupo não viam mais interesse de provocar escritos em papéis em brancos para nós. Então, vocês podem compreender bem o que ele falou. Ele foi sintético, como Kardec foi sintético também aqui. Isso que ele citou o capítulo 12. Kardec vai trabalhar isso mais sobre essa questão. Mas no resumo geral desse capítulo, para mim, para mim, né, aí é só minha opinião, para ouvir de vocês, o que sintetiza é isso. Essa faculdade de formar, o que ele coloca aqui na 129, a formação, está aqui escrito, não criação, só quem cria é Deus. Nós somos co-criadores em plano menor e os crísticos em plano maior. Está na evolução dos mundos. Então a gente forma aquilo que Deus nos nutre, que é o seu pensamento, o seu fluido. Mas quando ele diz assim, essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Eu indiquei, Modesto, e tem alguns amigos estudando, né? Claro que a gente não vai abordar, Devassando o Invisível, que para mim, de Ivone do Amaral, é a obra que melhor explica isso aqui. Então, exatamente. Ela vai trabalhar aqui
A Vida Além do Véu, as experiências de Arthur Findlay, as experiências de Ernesto Bozano, quando ele vai entrevistar os espíritos. As casas são tangíveis, Tereza. Tereza, lá tem tudo. A casa. Eu digo a você, até um livro que é muito simples, bem simples para nós, é muito instrutivo, as violetas na janela. Quando a menina vai atravessar a casa e se bate na parede, e a avó dela, isso não pode atravessar, minha filha. Se atravessa com a matéria da terra, não daqui. Então tem tudo lá. Eu só espero não ter lá coelba, não ter embasa, não ter vivo. Eu espero em Deus não ter isso. Mas pelo menos casa vai ter. Quem quiser completar aí. E você falou praticamente o que eu ia falar, Mário. Interessante é que ele tem uma existência temporada, né? Subordinada à sua vontade. Ele cria, não é? Baseado na matéria código universal, né? E aí esses objetos são formados e têm uma existência temporária, não é? Isso aí, Tereza. Olha o que ele diz aqui. Isso aqui eu estou pegando do autor, né? De Ernesto Bozano. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações. Ou seja, você pode chegar lá, nosso lar está lá. Mas possa ser que você chegue... Não, aqui, vamos botar aqui a colônia da Bahia. Redenção ou Alvorada Nova, que é a mais antiga do Brasil. Você pode chegar e Redenção ou Alvorada Nova, a colônia sobre Porto Seguro, não está mais lá. Porque a sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos modestos. Então, se os donos, entre aspas, né, aqueles que a construíram, desejarem desfazer nosso lar, você que tiver com esperança, Tereza, comprou sua casa em nosso lar, chega lá, não tiver, eu não sei a quem você vai se queixar, que corretor você vai se queixar. Mas se não tiver mais lá, e aí? Não tem quem reclamar. Digo, cadê Mário? Mário, bora procurar um lugar aí. O corretor que lhe vendeu, Tereza, a casa. Diga, Modesto. O outro aí. E outro não tem com quem reclamar. Não tem a quem reclamar. Porque o tempo dura conforme a ação da vontade. É um capítulo interessante. Nós somos isso aqui. Então, aqui a gente pensa em comer, como ele falou. O pensamento forma. Eu não preciso das mãos. Se é uma faculdade inerente à natureza do espírito, seja ele desencarnado, seja desencarnado, se eu penso mal, o mal se forma. Se eu penso bem, por isso que ele encerra o capítulo falando sobre o magnetismo curador na água fluidificada. Não vai dar, claro que não daria o tempo. Mas ele encerra e ele vai abordar isso com maior propriedade a São Luís em entrevista. Então, se eu penso bem nesse copo de água, isso modifica o que ele falou, os átomos da água física, porque a base é o fluido cósmico. E há um livro sobre isso, uma pesquisa de 8 anos do japonês. O livro é Mensagens da Água. Então, ele botava penso em ódio, água destilada, aumentava 30 mil vezes, a água fica uma coisa apavorante. Pensa no bem, a água muda. Tão bonito que fica que Maria Bethânia, na época do disco em vinil, pegou do livro, pediu autorização e colocou no disco dela as pesquisas do japonês sobre, virou o livro, Mensagens da Água. Se a gente acorda dizendo que a vida é um inferno, Modesto, como é que o nosso corpo é quase 70% de água? Como é que ele fica por dentro? Com certeza. Imagine, minha vida é um inferno. Meu corpo é quase 70% de água. Você está afirmando que sua vida é um inferno. Não sabe que é um inferno. Aí depois eu vou no médico querendo saúde. Não faz sentido. Exatamente. Se ele fosse espírita, ele dizia, não tem como. Estou esperando aí, 7 minutos, se alguém quiser falar. São todos aí caladinhos. Então, o amigo fez uma síntese, né? É um capítulo. Sempre é difícil isso, viu, Modesto? Para todos nós, né? Porque a gente falar de uma matéria que é a ciência do século XXI ainda não detém aparelhos para registrar, a gente tem que fazer um esforço imenso para facilitar. Você passou bem,
com muita dedicação, como sempre você faz, com muita simplicidade e carinho. Divulgou, agradeço em nome do Raio de Luz ao companheiro, porque não é fácil. Falava isso com o Itamar, ela falava comigo, a dificuldade que nós como a maioria, não digo todos, né, mas eu mesmo, nesse meio, a dificuldade de compreender e às vezes de ter que transmitir, falar de um estado de matéria a quem a ciência ainda não registra. Mas você falou bem, o pensamento é matéria e ele forma. Com certeza o nosso pensamento hoje, aqui reunido, e sempre está querendo pensar no bem, pensar no amor ao próximo, no amor a nós mesmos, enfim, com certeza a gente está melhorando muito. Agora eu quero acrescentar, ensinar, só acrescentar uma dúvida que você falou. Eu tenho uma dúvida de quem foi que escreveu os 10 mandamentos, que forneceu o fluido. Foi de Deus, né? Você não falou isso? A gente sabe quem que estava lá. Sim. Esse coroa aí, Mateus Ferreira, ele vem desse tempo. Era ele que estava lá fornecendo o fluido a Moisés. Se você não sabia, agora fique sabendo. É o nosso querido Ferreira. Ele vem desse tempo. Ferreira. É ou não é, Ferreira? Vamos encerrar aqui. Ele está querendo aprender como é que fala, mas ele é jovem ainda, ele só tem... Moisés tem quantos anos? Cerca de 7 mil anos, 8 mil anos. Ele é jovem, ainda vai aprender. Como é que usa a tecnologia? Vamos fazer nossa prece. Vou desligar seu microfone, Tereza, que tá um barulho terrível. Melhorou. Mais uma vez agradecido ao amigo Modesto. Eu que agradeço. Agradecendo a presença de todos. Vamos para a nossa prece final. Já sabemos, e o companheiro hoje nos facilitou mais ainda o entendimento. O pensamento é a força viva a se expressar continuamente de todos nós, quando encarnados, quando desencarnados. Qual é a busca do estudo? Allan Kardec descreve em obras póstumas das 4 características e aspectos. Ele define o estudo espírita. Espíritas conscientes que sabem, que desejam, que utilizam a sua vontade conscientemente, sabendo que aquilo que ele emite do seu coração, dos seus sentimentos, é matéria viva. Ele forma dentro de si e que irradia em torno dele, no seu lar, nos seus alimentos, a seus integrantes da família, na sua rua. E isso se vai pelo fluido cósmico sem encontrar um fim. Que responsabilidade é ser espírita. O que eu ando desejando? Quais são minhas ideias habituais? Quais são meus sentimentos que eu agasalho no meu coração? Quais são os pensamentos que é um mix de tudo isso que eu emito no meu cotidiano? É reflexão que eu farei e estou apenas compartilhando com vós após os estudos da noite. Os bons espíritos inspirem ao amigo Modesto e a todos nós, promovendo em todos nós uma noite de estudos, de trabalho no bem, na imensa família espírita que somos, com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.